Tem cultos, queridos. Tem cultos que são mais difíceis do que habitualmente são. Tem cultos que, quando a gente vem, parece que está tudo numa boa, né? Nada acontece de errado. O trem não sai do trilho. Não chove, não venta, não esfria. Tem culto que parece que, se você não desse os passos, você iria sozinho, de tão tranquilo. Mas tem culto, queridos, se você não tiver coragem para romper, ele não acontece. Tem dias que, se você não estiver determinado a vencer, a deixar a luz de Deus entrar na tua vida, você pode ser vencido. Por isso a determinação é importante. Não importa a situação que você esteja, não importa a condição que você esteja, não importa se foi fácil chegar aqui, se foi difícil. Importa que Cristo está aqui. E depois de ter chegado aqui, o Senhor não te dispensará sem a vitória, sem a bênção. Porque eu conheço esse Deus, e você também conhece, mas às vezes nós esquecemos quem nós servimos. E Jesus mesmo diz: Ele não despede ninguém de mãos vazias. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus, queridos, que põe ordem em meio ao caos. Não importa o caos em que encontre sua vida, ou a vida de alguém que você ama, não importa o caos que pare sobre você no trabalho, na faculdade, na escola, nas ruas, não importa. Se você recorrer a Ele, Ele põe ordem ao caos. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia já começa nos dando essa ideia. A Bíblia já começa nos mostrando essa verdade. Quando nós lemos lá em Gênesis 1 e 2 e o 3, que diz assim, você conhece muito bem, acho que todo mundo aqui já leu esses versículos, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Você sempre começa nesse versículo, né? Então, glória a Deus. Diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2, a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o terceiro diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Queridos, esses 3 versículos da Bíblia, os 3 primeiros versículos da Bíblia, são tremendos, são reveladores. Porque primeiro a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e nós sabemos o Deus que servimos, e Ele é um Deus perfeito, e tudo que Ele cria é bom, é maravilhoso. Se você vê alguma coisa criada por Deus que não esteja perfeito, que não esteja bom, que não esteja maravilhoso, é porque por conta do livre-arbítrio o caos já se instalou na criação. Mas Deus cria tudo maravilhosamente perfeito. É claro que você não se lembra, né, de você no ventre da tua mãe. Alguém se lembra aqui? De repente eu tenho um superdotado aqui, né? Eu não me lembro também, queridos. Mas quando eu escrevia meu livro, que conta uma parte da nossa história, o Espírito Santo me arremeteu
o Espírito Santo me mostrou, me revelou alguns dos sentimentos que nós ainda como feto, mas cheio de vida, sentimos no ventre de nossa mãe. É engraçado que quando inocentes, que quando no ventre de nossas mães, protegido do pecado, nós nos sentimos seguros, tão seguros que não sentimos medo. Não sentimos medo. Nós sentimos muitas vezes sensações de medo que a mãe passa para nós. Mas o feto ainda não sente medo. Ele não sabe o que é medo. E veja como perfeito Deus nos criou. Talvez você não tenha parado ainda para pensar no grande milagre que é o ser humano, na grande perfeição que é essa criação de Deus. Tudo que Deus cria, queridos, é perfeito. Porém, se há alguma falha, se há algum erro no percurso, e isto principalmente da humanidade, não foi porque Deus criou algo com falha, mas foi porque, por conta do livre-arbítrio, o homem tomou decisões, o homem fez escolhas que levaram ao caos. Não só a humanidade, mas tudo. Tudo. Todo o universo foi corrompido por conta do livre-arbítrio, por causa de uma decisão errada. O caos se instalou em toda a humanidade por causa das escolhas, por ter o homem errado na sua escolha. Sabe, queridos, este versículo fala-nos de um tempo, se você analisar e aprofundar ele, e eu quero deixar claro aqui que cheguei a essa conclusão não sozinho, mas estudando, lendo alguns livros, vendo algumas pregações de grandes homens de Deus. Isso aqui numa revelação que Deus deu para mim, direto. Deus nos deu através de outros homens. Que chegaram à conclusão, junto ao Espírito Santo, que este versículo primeiro fala de uma terra, mas de uma terra perfeita, de uma terra agraciada, de uma terra em tempo que Satanás era Lúcifer, que Satanás era um anjo, que estava com Deus, que andava com Deus, de um tempo em que ele ainda não havia enchido seu coração de vaidade, de ciúme, de inveja, ainda não havia corrompido seu coração, como nos diz lá em Ezequiel 28, do versículo 14 em diante. Alguns homens de Deus chegam a conjecturar, e eu viajo nessas conjecturas, eu acho interessante demais, e eles dizem que por muitas vezes Lúcifer descia a terra para ensaiar um coral de anjos, para depois se apresentar a Deus. Então você imagina o ambiente que era essa terra. Imagine a perfeição que era essa terra. Você consegue imaginar? Você consegue, pelos olhos da fé, tentar captar um som parecido como de um coro de anjos ecoando dessa terra um louvor e adoração a Deus? É muito mistério para nós, queridos. É muito mistério, mas é gostoso, né? Conjecturar isso.
bom. Mas em um dado momento, queridos, o caos nasceu no coração de Lúcifer. Seu coração entrou em confusão, sua mente entrou em confusão, a ponto de mesmo andar com Deus, mesmo conhecendo Deus, ele achar que poderia estabelecer o seu trono acima de Deus. Achar que poderia criar um reino paralelo ao reino de Deus. Este caos levou-o à morte eterna. Morte eterna vai muito além de fechar os olhos e não acordar mais. Morte eterna vai muito além do que simplesmente queimar no fogo, no lago de enxofre eternamente. Morte eterna vai muito além disso. Morte eterna é a separação de qualquer ser do seu Criador, do seu Deus. Quando o homem, seja homem, mulher, anjo, estiver distante do seu Deus, está em morte eterna. E uma morte eterna só pode ser quebrada numa aliança eterna. Só pode ser quebrada numa ressurreição eterna. Hoje é a ceia do Senhor, queridos. Muitas vezes nós não damos a ela o valor que lhe deve, que lhe cabe. Às vezes viemos para a ceia e quando chegamos aqui lembramos: ó, é a ceia. Às vezes tomamos a ceia como se fazemos um lanche às 3 horas da tarde. Por isso Paulo ensina: quem tiver fome, come em casa. Ele não está sendo grosso. Ele não está dizendo que a igreja não vai te alimentar, não. Se for preciso, faremos. Somos uma comunidade. Mas o intuito da ceia é justamente fazer estar vivo no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, que Cristo não ressuscitou sozinho, mas junto dele, através do sacrifício dele, trouxe ressurreição a todos nós que estávamos mortificados espiritualmente. Éramos zumbis andando por essas ruas sem vida. A Bíblia diz, queridos, que Deus lançou então Lúcifer, lá em Ezequiel 28 você vai ver, lançou Lúcifer do seu santo monte. E segundo os grandes teólogos, Lúcifer foi lançado com muita violência, com muita força à terra, e se chocou a terra. Os cientistas chamam isso de Big Bang. Nós chamamos de a derrota de Satanás. E quando ele se chocou nessa terra, um caos só pode reproduzir caos. O caos se instalou. E aí vem o segundo versículo: a terra era sem forma e vazia. Na Bíblia judaica está assim, ó: e a terra estava, indicando que aquele momento da terra era um estado. Ela estava sem forma e vazia, mas não era. A terra se tornou um caos. A tal ponto, queridos, de o Espírito de Deus ter que pairar sobre a face das águas para conter tamanhas trevas. Aqui eu já vejo o plano da salvação. Alguns teólogos conseguem ver o plano da salvação a partir de 16. Quando a palavra diz sobre aquele que vai ferir o calcanhar, e o calcanhar que vai ferir a cabeça da serpente. Se lembra? Diga aleluia. Se não se lembra, lê depois.
Mas eu acredito que o plano da salvação começa aqui, com o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, contendo as trevas, impedindo as trevas de avançar por esse universo e destruir tudo. O Espírito Santo de Deus já estava ali no seu papel de consolador. Já estava ali no seu papel de consolador, de auxiliador, de protetor, impedindo que aquelas trevas avançassem, contendo aquelas trevas ali, dando-nos a entender que se Deus estava contendo as trevas ali, é porque Ele já tinha em sua mente um plano para aniquilar as trevas. Um completo caos. Então Deus inicia o projeto, o plano da salvação. Deus cria Adão e Eva. Deus cria tudo. Mas antes disso, a primeira coisa que Ele faz, a primeira coisa que Ele cria é o quê? A luz. A primeira coisa que Deus traz para essa terra é a luz. O homem se multiplicou muito. Você conhece a história? Adão e Eva desobedeceu, comeram o fruto que não podia comer. Por conta disso foram destituídos da glória de Deus, de nós também. Romanos 3:23, todos pecaram. Porque Adão representava a humanidade, não só ele, mas toda a humanidade. Então todos nós herdamos o Gênesis, o pecado. Todos nós herdamos esse caos. E a terra foi multiplicando neste caos. Quando chega em Gênesis 6, o Senhor não aguenta mais. O caos havia dominado a terra. Os homens se tornaram muito maus. Diz o versículo 4 e 5: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, em outras versões, homens de guerra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade contínua. Gênesis 6, 4 e 5. Era só maldade do coração do homem. O homem se deixou corromper pelo caos que havia no coração de Satanás. Primeiro nós vemos o caos na terra. Gênesis 6 nos representa, ou melhor, representa a nós, o caos na sociedade. Porque naquele período de Gênesis 6, o caos havia instalado não só no homem, mas na sociedade, pois todos eram maus. Depois você vai ver que tinha um homem em sua família que não deixou se corromper totalmente pelo caos, Noé. E aí vem o dilúvio. Deus aniquila aquela sociedade caótica, maldosa, extremamente pecadora, e por livre-arbítrio decidiram ficar longe de Deus. Mas ainda não havia sido suficiente, pois Noé trazia em seu gene o pecado herdado de Adão. Como diz Romanos 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, nos homens, na humanidade. A ceia, queridos,
um símbolo tremendo para nós. A ceia deveria ser esperado por nós com certa ansiedade. A ceia deveria ser um momento para nós em que parássemos toda a nossa vida naquele dia, nos consagrássemos a ela, para podermos estar aqui demonstrando a Deus, através da nossa consagração, da nossa busca, o quanto somos gratos por termos sido inseridos nesse memorial, nessa cerimônia, porque ela representa não só a vida de Cristo, mas a nossa vida, não só a ressurreição de Cristo, mas a nossa ressurreição. Queridos, no Velho Testamento, depois que Noé prosseguiu sua jornada, o povo se multiplicou de novo. E a maldade também se multiplicou. Não havia nesta terra ninguém que poderia conter este caos. Ninguém. E eu poderia ficar aqui te provando, mas eu vou só citar os nomes de alguns homens que Deus levantou nessa terra para impedir este caos, e que, embora se esforçaram muito, homens de fé, de coragem, não conseguiram. Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, profetas como Samuel, Esdras, Neemias, mulheres como Ruth, Esther, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, homens que traziam mensagem a reis, com o objetivo de paralisar o caos que havia se instalado em meio à sociedade. E neste tempo, na sociedade de Israel, mesmo em alguns momentos estando dividida, os profetas, quando se levantavam, profetizavam tanto para o reino do norte como do sul, e não tinha essa não. Que é profeta não anda para trás não, meu irmão. Profeta que é profeta não tem medo não. Ele vai mesmo. E não quer nem saber. Deus mandou, ele faz e pronto, acabou. Eu fico vendo esses homens de Deus na televisão. Eu tenho muito cuidado, sabe, queridos, quando eu vejo coisas que eu não vejo habitualmente, coisas que eu não estou acostumado. Tem uma coisa que tem nos atrapalhado muito a servir a Deus e fazer uma obra com excelência, é um estilo de vida que nós temos aqui também. Precisamos nos orientar, falar com Deus, para ver até que ponto isso é viável ou não. Chamado usos e costumes. Os usos e costumes às vezes nos impedem. Os usos e costumes às vezes não permitem que nós aceitemos o novo de Deus. E Paulo fala que o Evangelho é novidade de vida. Eu concordo, queridos, que há muita heresia por aí. Por isso você tem a responsabilidade de buscar o Espírito Santo, para ter discernimento de Espírito, para saber o que é de Deus e o que não é, ao invés de ficar blá, 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 blá. Ao invés de ficar falando mal do ministério dos outros, em vez de ficar apontando o que os outros fazem. Vai orar, vai buscar Deus. Uso e costume não dá direção para ninguém, mas o Espírito Santo de Deus dá. Aí você vê uns homens de Deus fazendo umas loucuras. Eu falo, eita Deus, oh Senhor, oro por esses homens, querido. Confesso para você que me falta coragem para fazer muita coisa. Eu tenho vontade de fazer umas coisas loucas aí, viu? Vou confessar para vocês. Tenho vontade. Estou pedindo para Deus me dar coragem. Mas coisa louca do céu, queridos. Que a Bíblia permite, viu? Fica tranquilo. Não estou pensando em ter 10 mulheres, não, viu?
Os caras falam coisa louca e já fica todo mundo preocupado, pastor. Não precisa ligar pro Juquiri, marcar psiquiatra para mim não, viu? A Bíblia diz que a sabedoria do céu para o homem é loucura. E às vezes nós vemos homens de Deus sendo usados aí com ousadia, com trepidez. Cara, alguém, você viu o que ele fez lá na televisão? Eu não faço. O problema é seu. Foi a visão que Deus deu pro cara. O problema é que nós queremos pegar a visão dos outros, né? É mais fácil. Vai buscar a visão que Deus tem para você, meu irmão. Deus quer te usar, você crê? Você quer falar de coisa louca? Vou fugir um pouquinho aqui, tá? Dá licença, senhor. Vou fazer um parênteses aqui. Jesus vai curar um cego, cospe no chão, faz lama, passa no olho dele. Você não é louco? Você é louca. Mas ele fez. O Espírito Santo deu-lhe a visão naquela hora, porque Jesus estava aqui 100% homem, 100% Deus, mas havia aberto mão da sua glória, do seu poder. Ele usou o mesmo sistema que nós usamos, a fé, pelo Espírito Santo. Ele cuspiu no chão, fez lama, passou no olho do cara e curou. Mas se nós estamos falando de fazer o que é bíblico, então por que ninguém gosta no chão mais? Não é porque não tem nojo, não. É porque não tem coragem de orar por um cego e determinar a cura na vida dele. Eu me incluo nisso também. Preciso ter mais ousadia. Mas Deus está me dando, amém? Vocês estão orando pelo pastor? Amém. Quem não veio sexta-feira agora? Posso falar, Júnior? Quem não veio sexta-feira agora perdeu o culto da maravilhosa graça. Ô glória. Perdeu, queridos. De ver pessoas sendo curadas aqui. Você perdeu de ver um paralítico dar 4 passos para Jesus. Um jovem que não tinha esperança nenhuma mais, não é, Júnior? Não tinha nenhuma esperança mais. Depois de um acidente, ficou tetraplégico. Nunca tinha ficado de pé sozinho. Mas Deus renovou as esperanças dele aqui na sexta-feira, para a glória dele. Deus não operou porque eu estava aqui, não. Qualquer um de nós estivéssemos aqui com fé, Deus operaria. Porque a glória é dele, o poder é dele. É ele que faz. Mas isso é bom para nós, queridos, porque motiva a nossa fé. Nós percebemos o quanto nós afastamos. Nós percebemos que às vezes nós, igrejas, estamos vivendo um caos em meio à sociedade. Por conta do medo, por conta dos usos e costumes, por conta do eu, da teologia da fé, da prosperidade. Vai servir a Deus, meu irmão. Faz a obra, ganha alma para Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Prosperidade é isso. Faz a obra. Serve a Deus. Deuteronômio 28 fala que a bênção vem por obedecer. Deus não quer sacrifício de tolo, não. Deus quer homens e mulheres disponíveis. Aí nós tivemos o privilégio, oh glória, de ver um jovem se levantando, crendo em Jesus, crendo no poder de Jesus, com um esforço tremendo, queridos, ficando de pé, dando 4 passos. Talvez para quem anda e corre como você, 4 passos não seja nada. Mas para quem está numa cadeira de roda, 1 passo é esperança para uma vida inteira. Esse é o papel da igreja. Quando Jesus diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Vai lá, Mateus. Está vendo aquele grupo lá? Eles estão em um caos só, mas tu é luz do mundo. Aonde entra a luz, as trevas vão embora. Aonde entrar o Mateus refletindo a luz de Cristo, o caos vai embora. Aqueles que não viam começam a ver. Opa, eu não vi que tinha esse grande buraco na minha frente, esse abismo, mas agora eu vejo. E o que eu faço agora para não cair nesse abismo? É a hora que nós entramos, que nós evangelizamos, que nós pregamos.
E aí o Espírito Santo convence o homem do pecado, dos seus erros, da justiça e do juízo divino. E o milagre acontece. Quero registrar para você até que o maior milagre que aconteceu aqui na sexta não foi o Luiz Henrique dar 4 passos, mas foi o Luiz Henrique ter aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Oh, aleluia. Não sei o plano de Deus para a vida daquele moço, mas eu sei de uma coisa: se ele não correr aqui nessa terra, nunca mais lá no céu ele vai voar. Eu sou crente velho, sabe, gente? Então tinha uma canção que falava disso. Nossas diferenças não podem nos separar. Nossas diferenças têm que nos unir. Porque há diversidade, né? A adversidade não, mas a diversidade. A multiforme graça de Deus em nós, quando unidos, nos faz mais fortes. Falei para a Neide na sexta-feira, ela esteve aqui, falei: nossa, como que eu queria que o anjo estivesse aqui conosco. Porque eu não sou tão ousado como o anjo é ousado. Usado e ousado, né? E embora eu seja o pastor, pela misericórdia de Deus que dirige essa obra, eu aprendo muito com os meus discípulos aqui, com aqueles que Deus colocou na minha vida, né, para eu cuidar. Eu acabo aprendendo com eles. Eu aprendo muito com Mateus, com o Anjo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, então daqui a pouco eu vou ter que amarrar uma cordinha na vocês e vocês vão andar muito cheio, igual balãozinho de ar. Então, mas eu aprendo muito com vocês, com todos. E é isso que nos faz fortes, quando nós conseguimos somar. A luz de Deus, a bem da verdade, só vai refletir em nós quando nós começarmos a viver como um corpo. E agora eu vou entrar no mistério contigo, direto do céu. Essa eu não peguei em livro nenhum, gente. Glória a Deus. É tão gostoso quando Deus revela alguma coisa pra gente. Quando Jesus fala desse símbolo aqui, olha: o pão trata da sua carne, o pão fala da sua morte, o pão fala da sua carne dilacerada, lançada ao vento, da sua dor. Mas o vinho, por ser para o judeu o símbolo de alegria, de felicidade, então Jesus, de maneira muito sábia, ele usa o vinho para falar da sua ressurreição, da vida. Porque não tem coisa que alegra mais do que a vida. Quantos gostam de viver aqui? Diga aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Então Jesus, ele pega o vinho, o suco da vide, e fala para nós assim: olha, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Agora olha só o mistério. Quando ele nos chama para tomar a ceia, seja todo mês, seja de 15 em 15 dias, seja todo dia, você pode tomar a ceia todo dia, viu, queridos? Nós fazemos uma vez por mês, porque nós escolhemos assim. Mas quando a igreja se reúne para tomar, comer do pão, tomar do suco da vide, como um corpo, nós compartilhamos o mesmo sangue. Você consegue compreender? A igreja tomando a ceia junto como corpo, compartilha o mesmo sangue, o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Jesus nos manda uma mensagem muito forte com isso. Não acabou a revelação, não. Jesus nos manda uma mensagem muito forte com esse memorial. Porque tendo nós agora, como corpo, igreja, compartilhando o sangue de Cristo, então nas nossas veias corre um DNA real.
Olha, não é heresia que eu vou dizer para você. Mas filho de Deus é o quê? Deusinho. Um DNA de Deus. Corre na tua veia, meu irmão. Por isso a igreja tem essa responsabilidade de tirar o mundo do caos. Em quão grande caos se encontra essa sociedade? Em quão grande caos se encontra o ser humano? Se você fizer uma busca rápida no seu RAM aí, esse computador que você tem aí em cima do teu pescoço aí, rapidamente você vai se lembrar de no mínimo 10 pessoas que estão vivendo um caos tremendo, um caos terrível. E pastor, qual é a solução para o caos dessas pessoas que eu pensei agora? É claro, Jesus. Olha que interessante, no Velho Testamento o homem tinha que ir até a luz. No Velho Testamento o homem tinha que sacrificar. Era olho por olho, dente por dente. Para ser salvo, tinha que derramar o próprio sangue. No Velho Testamento o homem tinha que ir até a luz. Queridos, era difícil. Não era tão fácil como é hoje. Graças a Deus, quase que em cada esquina tem uma igreja. Graças a Deus. Eu espero um dia que cada quarteirão tenha 2. Em nome de Jesus. Só não quero um do lado da outra, que daí já vira bagunça. Mas no mesmo quarteirão não tem problema, né, anjo? Eu já vi num monte de lugar. Eu não tenho nada contra, desde que haja paz e harmonia, né, nos trabalhos. Eu não tenho nada contra. Mas é que eu sou meio barulhento, eu tenho medo de eu atrapalhar o outro pastor. Quanto mais igreja nós tivermos, melhor. Por quê, queridos? Porque no Velho Testamento a dificuldade era muito grande. Os homens tinham que ir atrás da luz. E muitas vezes, no fato de ir atrás da luz, se deparavam com sacerdotes que já estavam corrompidos. Sacerdotes que às vezes tinham os filhos, como os filhos de Eli, os filhos de Samuel, todos corrompidos. Então corrompia o povo também. Mas agora não tem desculpa, sabe por quê? Porque a luz veio até nós. A luz veio ao mundo. Jesus veio até nós. Ele morreu naquela cruz. Foi difícil. Não foi fácil. Ele não estava na cruz como Deus, estava como homem. Embora fosse 100% Deus, 100% homem, ele já disse e repito, abriu mão do seu poder, da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas não usou o teu poder aqui. Então ele estava na cruz, homem. Sentiram dores. Cientistas dizem até hoje que não suportaríamos. Mas ele suportou. Por amor a mim, por amor a você, por amor a essa humanidade, por amor daqueles que você odeia, por amor àqueles que você pensa ser seu inimigo. Ele morreu por todos esses. A Bíblia diz, você sabe que quando ele entregou teu espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, justamente deixando claro para nós que a luz havia vindo até nós. Não precisa mais de mediador entre Deus e o homem. O homem agora onde ele estiver, olha que isso, queridos, que facilidade. E nós não usamos isso. Onde o homem estiver, de joelho dobrado, de pé, deitado, ponta cabeça, de ladinho, sentado, onde ele estiver, Deus está ali com ele na pessoa do Espírito Santo. Por isso, queridos, não cesse de pregar o Evangelho.
Não prega o evangelho para ver a tua igreja cheia, não. Prega o evangelho para ver as igrejas do Senhor cheias. Não importa para onde a ovelha vai, meu querido. Isso é ela com Deus. Se ela estiver bem lá, sabe lá, aquele lugar que você acha que é o pior lugar do mundo, mas se ela estiver bem lá, e Deus estiver tratando a vida dela lá, fica tranquila, meu irmão. Se não for para ficar lá, Deus vai tirar. O importante é aceitar Cristo. O importante é aprender a ler essa palavra, verdade. Agora, se vai estar na Assembleia, na Deus e Amor, na Congregacional, na Batista, Metodista, Adventista, Luterana, Anglicana, Calvinista, não importa, queridos. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele, sossegado, deixa. Você já pregou a palavra? Deixa o Espírito Santo convencer agora. Você vai querer fazer também o papel do Espírito Santo. Pregue a palavra. E nunca pense, e muito menos diga, essa pessoa não tem jeito. Nunca diga isso. Eu preguei para ela, mas ela não tem jeito. Não, você mesmo está refutando a semente que você lançou. Diga, eu lancei a semente, agora é com o Espírito Santo. E ore por ela. Esse é o nosso papel, queridos. Nosso papel é ser luz neste mundo. Viver em unidade, em comunidade. Por isso a ceia é tão importante para nós. Por isso a ceia Por isso muitas pessoas são curadas na ceia, sabia? A gente acha que para a pessoa ser curada tem que vir aqui na frente, o pastor esguelar, pular, virar cambalhota. Às vezes precisa. Quando precisa a gente vira cambalhota, faz o que é preciso. Mas eu já vi muitas pessoas serem curadas no momento da ceia. Não é lindo? Eu particularmente preferia que Deus curasse todo mundo na ceia. E daí a glória era dele mesmo, ninguém tinha nada com isso. Mas Deus faz do jeito que Ele quer e nós estamos aqui para servir. Sabe, queridos, esse momento da ceia é o momento que nós declaramos a nossa unidade. Porque a compartilhar o suco da vide, que simboliza o sangue de Cristo, então nós dizemos em alto e bom som para a sociedade e principalmente para Satanás, sabe o que? Nós temos o mesmo sangue. O que faz uma pessoa ser parente da outra, sabe o que é? É o sangue. Você pode ir lá tirar o sangue do Gabriel e fazer DNA. É meu filho, rapaz. Tem meu sangue. Pode pegar o sangue da Gabriela para você ver. Tem lá o sangue meu e da Alessandra. São nossos filhos. Apesar que é só olhar para a cara deles que já sabe, né? Não precisa nem fazer DNA. E eu vou falar para vocês, viu, gente? É bom ser bonito, porque você gera filhos bonitos. Apesar que em Cristo não tem ninguém feio. Isso não é jargão, não. Cristo muda. Quando alguém aceita Jesus, você vê que muda o semblante dele. Muda. Ele é nova criatura. Deus renova as forças. O sangue começa a correr diferente. E sabe como que nós identificamos que somos família de Cristo? Quando temos o mesmo sangue. E nós temos o mesmo sangue. Por isso que o assembleano é meu irmão. Não é só batista que é meu irmão, não. Houve um tempo em que os batistas eram orgulhosos demais. Eu sou batista. Amém. Glória a Deus. Durma com isso. Hoje, graças a Deus, né, anjo? Deus abriu a mente. Os pastores mais novos foram chegando em todas as denominações. E hoje nós reconhecemos que somos todos irmãos.
assembleanos, batistas, congregacionais, e aí vai. Tem muito, né? Glória a Deus. Sabe por quê? Sabe o que nos faz irmãos? Não são os usos e costumes. O que nos torna irmãos, seguir a mesma palavra, não é. Embora isso seja fonte de vida para nós, o que nos torna irmãos não é o fato de sermos do mesmo país, mas o que nos torna cristãos é o fato de termos o sangue de Jesus.